Hoje avançamos para o século VI depois de Cristo, um período de reconstrução em meio às cinzas do Império Romano do Ocidente. Reinos bárbaros emergiam, a Igreja consolidava seu poder e um novo mundo começava a tomar forma. Prepare-se para explorar uma era onde fé, guerra e alianças moldaram os alicerces da Europa medieval. O século VI depois de Cristo foi um dos momentos mais complexos da história. Enquanto o Império Bizantino prosperava no Oriente, o Ocidente mergulhava em um mosaico de reinos bárbaros, onde líderes tribais lutavam para construir suas próprias dinastias. A Igreja Católica, por sua vez, crescia em influência, oferecendo estabilidade espiritual e política em tempos incertos. Neste episódio você verá como o mundo medieval começou a tomar forma em meio a alianças, conquistas e a luta pelo poder entre bárbaros e a Igreja. No Oriente, o imperador Justiniano buscava restaurar a glória de Roma. Suas campanhas militares, lideradas pelo general Belisário, reconquistaram partes da Itália, norte da África e da Península Ibérica. O sonho de reunificar o império parecia ao alcance, mas veio a um custo. A praga de Justiniano, uma pandemia devastadora, varreu o Mediterrâneo, enfraquecendo a economia e as forças militares. Apesar disso, Justiniano deixou um legado duradouro, o Código de Justiniano, que consolidou as leis romanas e influenciaria os sistemas jurídicos europeus por séculos. Enquanto isso, Constantinopla brilhava como a joia do Mediterrâneo, um símbolo de resiliência e poder em um mundo dividido. Na Gália, o reino dos francos emergia como um dos mais poderosos da Europa Ocidental. Clovis I, um líder astuto e guerreiro feroz, converteu-se ao cristianismo, tornando-se um aliado da Igreja Católica e ganhando o apoio da população romana local. Sua conversão não foi apenas um ato de fé, mas uma estratégia política que unificou seu reino sob uma religião comum. Sob Clovis, os francos estabeleceram a dinastia merovingia, que lançaria as bases para o que se tornaria a França moderna. Mas a paz nunca era garantida. O reino franco enfrentava ameaças de rivais externos e divisões internas, enquanto tentava consolidar sua posição no cenário europeu. Com a ausência de um poder central forte no Ocidente, a Igreja Católica tornou-se a instituição mais poderosa da Europa. Mosteiros surgiram como centros de aprendizado e refúgios para as comunidades, preservando o conhecimento da antiguidade e espalhando a fé cristã para terras distantes. Missionários como São Bento e São Columba desempenharam papéis fundamentais, levando o cristianismo para regiões como a Britânia e a Irlanda. O monasticismo tornou-se uma força cultural e espiritual, moldando a identidade europeia em um mundo em transformação. No entanto, o poder crescente da Igreja também gerava tensões. Os conflitos entre os líderes eclesiásticos e os reis bárbaros eram inevitáveis, enquanto ambos buscavam dominar o coração e a mente das pessoas. Os reinos bárbaros não eram apenas focos de guerra, eles também introduziram novas culturas e tradições que moldaram a Europa medieval. As tribos visigóticas, ostrogóticas e lombardas adaptaram-se às estruturas romanas, fundindo suas tradições germânicas com a herança do Império. Os visigodos, estabelecidos na Espanha, construíram um reino que prosperou por gerações, enquanto os lombardos invadiram a Itália, transformando a península em um campo de batalha constante. Cada tribo lutava não apenas pela sobrevivência, mas pela criação de um legado duradouro. Entretanto, as rivalidades tribais e as diferenças culturais frequentemente dificultavam a estabilidade. Em muitos casos, essas divisões tornaram os reinos vulneráveis a invasões externas e colapsos internos. O século VI depois de Cristo marcou o verdadeiro início da Idade Média. Era um mundo onde a guerra era constante, mas também um tempo de adaptação e inovação.
Os reinos bárbaros construíram as bases das futuras nações europeias, enquanto a Igreja fornecia um fio de continuidade com o passado romano. A Europa Ocidental estava longe de ser um continente unificado, mas o século VI d.C. trouxe os primeiros sinais de um novo tipo de ordem. A fusão de tradições romanas, germânicas e cristãs criou uma identidade única que definiria o mundo medieval. O século VI d.C. foi uma época de transição, onde o colapso deu lugar à reconstrução. As sementes plantadas pelos reinos bárbaros e pela Igreja Católica floresceriam nos séculos seguintes, moldando o destino da Europa. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco enquanto continuamos a desvendar os segredos da história humana. Porque a história da humanidade é um mosaico de caos e renascimento. Vamos juntos nessa viagem maravilhosa no tempo e na história. Até a próxima.